Meus amados irmãos e irmãs que acompanham os vídeos do canal da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas. Então, neste nosso novo vídeo, nós vamos estudar respondendo a seguinte pergunta: quais são os lugares teológicos? É importante, meus amados, em primeiro lugar, ressaltar que esses lugares teológicos são estudados dentro da introdução ao método teológico, ou seja, a introdução da teologia. Este termo, lugar teológico, foi desenvolvido pelo teólogo dominicano espanhol Melchior Cano, um dos integrantes do Concílio de Trento, do século XVI, e professor da Universidade de Salamanca. Em um escrito póstumo, Cano lista 10 grandes lugares teológicos, que são como que as fontes ou referências da doutrina católica. O locus, o lugar, usado pela primeira vez pelo filósofo Aristóteles, tem por objetivo a argumentação de uma opinião provável a respeito de um assunto que não digamos o contrário. Esta definição aristotélica serviu de base para toda a tradição retórica posterior, para ordenar uma grande variedade de argumentos, como dizia o grande orador romano Cícero, e quando desejamos, pois elaborar um argumento devemos conhecer os lugares, quer dizer, das quais promanam argumentos. E outro orador romano chamado Quintiliano dizia: chama o lugar a moradia onde residem e devem ser procurados os argumentos. Então, lugar teológico tem muito a ver com argumento dentro da doutrina católica. Sendo assim, retóricos e dialéticos, sobretudo renascentistas, se ocuparam de organizar longas e elaboradas listas destes lugares comuns. Partiram nada mais e nada menos do que 30 lugares. Também era considerado lugares comuns tudo que ajudasse na argumentação do orador. Certas opiniões, correntes, ditos e feitos exemplares, provérbios, sentenças, apotegmas e axiomas filosóficos e frases de impacto, citações úteis e figuras de discurso. Numa visão mais cristã, mais tarde, o nosso grande Aquinate, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, defende o direito e a conveniência da teologia de servir-se de argumentos baseados na autoridade da revelação divina. Entretanto, será apenas no século XVI, mais de 300 anos após a sua morte, que os teólogos, diante dos grandes perigos do humanismo renascentista e da Revolução Protestante, sentiram a necessidade de sistematizar as balizas dentro das quais a teologia pode desenvolver-se. Então coube a Melchior Cano, um dos participantes do Concílio de Trento, sistematizar essas balizas com a sua obra Os 10 Lugares Teológicos, para que, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta de Tito, capítulo 1, versículo 9, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. E aqui, meus amados, os lugares teológicos são, portanto, referências autorizadas para a definição e defesa da doutrina cristã.
Cano distingue assim 10 lugares principais com base no grau de autoridade que cada um deles possui relativamente à revelação divina. Então, Cano divide em 2 grandes grupos: lugares teológicos próprios e lugares teológicos impróprios. Os lugares teológicos próprios são os seguintes: as Sagradas Escrituras, com os seus livros canônicos, a tradição oral ou escrita, as fontes interpretativas da revelação, que seria o magistério eclesiástico, que é no dogma, os concílios ecumênicos, a autoridade papal, com a infalibilidade ex cátedra em fé e moral, os santos padres, a patrística, com a interpretação das Sagradas Escrituras e a fidelidade à doutrina. Também o magistério dos teólogos e canonistas. E os lugares teológicos impróprios é a razão humana ou natural, a autoridade dos filósofos na busca da verdade e a autoridade da história, passada de geração em geração pelas testemunhas fidedignas. E nesses lugares teológicos está a regula fidei, a régua da fé, a nossa segurança e a nossa força. A grande Santa Cadeirão de Sena dizia: foi no seio da igreja hierárquica que o Senhor depositou o seu mais precioso tesouro. E justamente nesta igreja estão os tesouros valiosos da doutrina e da fé, que são a base para toda a nossa fidelidade à revelação divina. Portanto, meus amados, terminamos esta formação rápida e muito profunda e esperamos o próximo vídeo que responderá a seguinte pergunta: o que é pecado e as suas consequências na alma humana? Por isso eu vos convido a curtir, compartilhar e fazer com que nossos vídeos cheguem ao maior número de católicos que nós conhecemos. E aqui fica a minha bênção sacerdotal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.